poderosamente em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Permitir o pastor Teles estar aqui essa noite. Queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Quem está alegre pode dizer glória a Deus. Eu tenho certeza que na noite de hoje Deus marcou esse encontro com você. Você não está em outro lugar senão a casa de Deus. E aqui há alegria, há regozijo, há renovo, há milagres e há promessas de Deus sendo cumpridas na sua vida. Quem crê e pode dizer: eu creio. Fique de pé, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Leamos 2 versículos, verso 10 e verso 11. Quando você encontra a projeção, quero agradecer meu amigo bispo, o Anderson Seabra, companheiro, conselheiro, pessoa que nos inspira no ministério, uma das autoridades eclesiásticas que Deus tem usado nessa cidade de Anápolis, estado de Goiás. Bispa Daniela, também este casal que abençoa a minha vida, a mim, minha esposa, Manchele, minhas crianças, a Ana Beatriz e a Ana Laura. Deus continue prosperando, abençoando esse ministério Assembleia de Israel. Quem encontrou, diga achei. Já está aqui. Verso 10 diz assim: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém. Vou repetir só esse final, e para aqueles que entendem, poderá glorificar ao Deus que está nesse lugar. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Alguém nesta noite que aguarda Jesus voltar? Pergunta para quem está do teu lado se ele está aguardando Jesus voltar. Pergunta. Se o da direita foi cara, olha para o da esquerda e faz a pergunta: você espera Jesus voltar? Agora com voz afirmativa, não de indagação, não de dúvida, afirma para ele: é eu que estou pedindo. Afirma olhando nos olhos dele: Jesus vai voltar. Quem pode aplaudir ao nome de Deus? Tome o seu assento. É sobre esta temática que a revelação da santa palavra de Deus, palavra profética proferida, pregada, ministrada na noite de hoje, será expressada
mediante tudo que os últimos adventos no mundo estão batendo as portas das mídias, e cada dia mais assustador para aquilo que estávamos acomodados. Todos nós sabemos que no mundo existem diversas guerras acontecendo, mas o mundo foi sacudido com uma penúltima entre a Rússia e a Ucrânia. Isso balançou os governos, os acordos mundiais. Mas nos últimos dias, o ataque do Hamas a Israel teve o protagonismo de todos os jornais mundiais, não pelo tamanho geográfico expresso no mapa, porque você pega uma faixa de 42 aproximadamente quilômetros por 10, 12, uma faixa de terra, não assusta tudo aquilo de tamanho que outros países, a exemplo o Brasil, tem de território, Estados Unidos, Rússia, mas o significado que isso, ou que está envolvido, chama a atenção de teólogos, de políticos, governantes dos mais diversos sistemas, sejam ditaduras democráticas, sejam diversas atuações governamentais, têm se voltado e acompanhado hora a hora, minuto a minuto, o que está acontecendo como reação de Israel, como entrada de outros países, nações, para este advento. Mas afirmo aos senhores e senhoras na noite de hoje, o que acontece não é espanto, o que acontece no mundo hoje não é de assustar. Aqueles que estão firmados na maior promessa que a igreja verdadeira do Senhor espera. Igreja verdadeira, primeiro sinal dela, tem palavra genuína. Segundo sinal dela, batismo nas águas. Terceiro sinal dela, celebração da ceia, para lembrar do que Cristo fez, do que temos que relacionar entre irmãos e da esperança que aguardamos, que é Jesus voltar. Então aqueles que estão ligados neste relógio de Deus, sabe e espera como um ladrão que não tem hora para atacar a sua casa. Israel não sabia que um grupo terrorista iria atacar daquele jeito, daquele momento. O 11 de setembro no Estados Unidos da América não tinha também, ninguém aguardava. E alguns dizem, Israel falhou na sua guarda, na sua vigilância. Estados Unidos falhou na sua guarda, na sua vigilância. E sobre isto eu quero trazer para você que, como estes adventos pegam muitos de surpresa, assim será também a volta do Filho do Homem. Não tem hora,
não tem data, não tem dia, os anjos não sabem. Ah, mas marcou, alguém está esperando, alguém já se... A estes que falam é tal dia, é tal hora, são falsos profetas. Uma certeza é, ele vai voltar. Teles, por que você tem tanta certeza que ele vai voltar? E não é porque a religião me diz, não é porque os ensinos teológicos me diz, não é porque isto saiu da minha cabeça, não, foi o próprio Cristo que disse esta promessa. Então, se a promessa vem dele e ele é o executor da promessa, vai voltar. Ele disse: o Espírito Santo eu vou enviar. E o Espírito Santo veio. O Espírito Santo está conosco, nos guia, nos consola. É uma pessoa, tem sentimentos. Não entristeçais a Espírito Santo. Quem entristece é pessoa. Então o Espírito Santo é uma pessoa enviada por Deus. A promessa se cumpriu. Agora a promessa que ele foi e que em breve voltará foi dada por ele. Mas em Mateus 24 está bem claro: algumas coisas irão acontecer, não será pego totalmente de surpresa. Algumas coisas irão acontecer, e em Mateus 24 já diz lá no verso 7: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Você sabia que aproximadamente mais de 130 guerras hoje no mundo acontecendo? Às vezes a gente só fica pensando no Oriente, mas há mais de 130 guerras acontecendo. Então as nações contra nações, é claro que Hamas não é na faixa de Gaza considerado nação, apesar de ter civis palestinos que não tem nada a ver, também são vítimas e oremos por eles. Mas este grupo terrorista não é considerado um grupo que traz declaração de nação para dizer que é nação contra nação. Não, é Israel combatendo um grupo terrorista. Mas o cumprimento de nação contra nação existe há centenas, dezenas de país contra país. Isto está acontecendo. E junta-se a este primeiro sinal, eu posso dizer a você, a revolta da natureza. O que os ciclones têm mostrado? O que o aquecimento tem nos mostrado? Anápolis, bispo, há 35 anos atrás, 40 anos atrás, eu tenho 38, mas meus pais colocam que nessa faixa de 35 a 40 anos atrás, o frio aqui era, missionária, de 3, 4 cobertas. Se você da nossa idade aqui, estou vendo o André, a Mara, se você pergunta para os seus pais o que era Anápolis, mudou o clima. A nossa idade, bispo, se a gente pergunta para os nossos pais, foi bom hoje, mudou o clima. Assim está no mundo inteiro. As cidades litorâneas, costeiras, estão sendo invadidas pelas águas, que o nível do mar está subindo. A preocupação dos governos com o aquecimento global é uma realidade. Os fenômenos, a seca, cada dia mais a Amazônia, cada dia mais
está mostrando, mas em 2022 um artigo na revista Nature colocou que até 2100 as atividades dos terremotos serão 300% maiores. Aumentará as suas atividades em 300%. Então os fenômenos da natureza estão mostrando que este sinal é real e que a hora é chegada e que estamos nos últimos minutos, que mostra a volta de Jesus. Se eu pego o 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, vai me mostrar o relativismo. E você pode ler na sua casa, ou quem faz anotação, 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, aquilo que era pecado não é pecado mais. Isso está se tornando banal. O relativismo da fé, a banalização. Porque isso não tem mais nada a ver. E esse relativismo está em todas as esferas. Surgimento de falsas doutrinas, surgimento de falsas teologias sendo vomitadas para poder trazer ideologias. A igreja se torna mais ideológica do que teológica, mais política do que profética. Isso está acontecendo no mundo afora. O compromisso já não existe mais. Por quê? Porque nada faz mal, está desapercebido. E a Bíblia diz que esses dias serão como nos dias de Noé, que davam-se em casamento, comiam e bebiam e davam-se em casamento quando perceberam o nível da água do dilúvio começou a flutuar a arca, e muitos correram para bater na porta da arca, mas não podiam mais, porque estavam presos naquilo que o bispo pregou aqui, estavam de olho em outros afazeres, tinham outros deuses movendo a sua vida, acordavam já pensando nas suas metas, pensando já naquilo que tem que cumprir na semana, e nada de estar com o seu espírito ligado ao Espírito de Deus, às coisas de Deus, sendo guiados por Deus. Passam a ser guiados por coach, passam a ser guiados pelas economias que a Miriam Leitão coloca na Globo, por aquilo que os estudiosos, e não consultam mais a Deus se é da vontade de Deus. Tiram Deus das suas vidas e passam a ser governantes de si próprio. Pensam que os diplomas, os MBAs, os mestrados e doutorados são suficientes e maiorais nas decisões, porque agora, e este é o quarto sinal, mais para frente eu vou estar dizendo. Mas o segundo da relativização é tudo isso, não tem mais amor para com o próximo, amor para com o homem, tem mais amor a cachorro, tem mais amor a gatinho. E não estou pregando aqui contra ou fazendo apologia a maus tratos aos animais, não. Estou dizendo que às vezes você não mais lembra da data de aniversário do teu cônjuge, mas sabe a data de nascimento do teu dogzinho. Não faz mais nenhum bolo de comemoração do aniversário dos teus filhos, mas compra um petisco, uma coleirinha nova, ou algo desta forma, para poder celebrar aquilo que não é humano. Não falta ração aos cachorrinhos, mas alimentos
aos humanos são trancados. Eu quero te dar um terceiro sinal, que está em Lucas capítulo 21, verso 11, que você vai ler na tua casa, mas eu quero resumir o terceiro sinal como sendo a fome. Quando isto acontecer, é o princípio das dores. Quantas mães nós temos aqui? Quem já passou por um parto? Assim que a criança vai nascendo, vai dando sinais, chamada de contrações. E quanto mais perto do parto, maiores são essas dores. Assim o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, este evento tem nome, e este nome é arrebatamento. Antes deste arrebatamento, as dores vão acontecendo e vão aumentando. A intensidade são os sinais. Esta fome, que é sinal do arrebatamento, não é por falta de alimento. A fome, sinal do arrebatamento, ela tem alimento. Se você vai nos celeiros, está cheio de soja, milho, exporta, a produção é grande, os ceasas estão abastecidos, mas na rua da tua casa tem gente passando fome. Isso só aumenta. Esta fome é pela desigualdade social. A fome do sinal do arrebatamento, ela é expressa pelas desigualdades, pela ganância do homem, onde uns querem ter mais e outros nada têm. Então nos restaurantes terão comida, mas não abrirão filas para quem está passando fome, para doar os restos alimentares, as sobras, porque sobra é aquilo que fica na panela, restos é aquilo que fica no prato e vai para o lixo, e pode ser reaproveitado. Mas as sobras pode ser guardada, pode ser doada. Isso é um outro fator. Mas a fome que é sinal do arrebatamento é uma fome que existe não por falta de alimento. Tem comida, tem arroz, tem feijão, tem soja. É diferente da fome que vai ser trago na grande tribulação. No período da grande tribulação terá também fome, mas a fome da grande tribulação será por falta de alimento. Com a pacificação do anticristo, economia elevada, terão dinheiro para comprar alimento, mas procurarão e não encontrarão alimento. Isso é no segundo advento. A fome que estamos vendo hoje é sinal do arrebatamento da igreja. Esta fome, ela tem alimento, mas não é distribuído para quem precisa. E eu quero ir para o quarto sinal deste advento, arrebatamento. E você vai me dizer se está acontecendo, está perto para acontecer, ou se ainda está muito longe para acontecer. E eu vou parar por aqui no quarto sinal. Daniel capítulo 12, verso 4, mostra que nos últimos dias, o aumentar da ciência, e nos dá isso como sinal para os finais dos tempos. Nunca se teve tanta ciência. O que antes demorava produzir uma vacina, Covid mostrou que foi até rápido. Hoje, bispo, nós dirigimos culto e ministramos a pessoas. Daqui uns dias serão avatares, e eles estarão programados mediante a intensidade da voz. Se alterar muito, uns vão dizer glória, outros vão dizer aleluia, e aquele som será transferido para o computador, que vai falar se o culto foi bom ou não. Já estão preparando igrejas totalmente virtuais.
robótica, cirurgias. Hoje não precisa mais abrir pessoas, abrir o corpo, faz localizado muito melhor. O mundo hoje, as máquinas na indústria substituindo o homem, isso já é, como diz o outro, de casa. Nós temos isso naquilo que era atividade caseira. Antes costurávamos uma roupa com a agulha e a mão. Quem hoje não tem uma Singer? Quem hoje não tem uma maquinazinha ali para poder fazer aqueles remedinhos? Minha avó até costurava, remendava a meia. Estes sinais nos mostram que Jesus está voltando. Você pode dizer comigo: Jesus está voltando. Agora diga mais forte isso aqui: o arrebatamento. Não, mais forte: o arrebatamento é uma realidade. Sabe o que isso anuncia? O arrebatamento. O que é arrebatamento? É raptar, é retirar com violência. E por que retirar com violência? Porque este mundo já não é mais para nós. Aí você me diz, mas as coisas já estão acontecendo, o anticristo já está aí. Mentira, o anticristo ainda não veio. O anticristo vai chegar quando a igreja sair. Mas a grande tribulação já está acontecendo. Meu irmão, se tu está estranhando o que está acontecendo, não queira ficar para a grande tribulação. A grande tribulação será posterior ao arrebatamento, porque eu sou pré-tribulacionista. O arrebatamento vai acontecer da seguinte forma: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Quem são os mortos em Cristo? Aqueles que morreram renunciando ao mundo. Aqueles que tinham carteirinha de crente. Não, porque às vezes a pessoa está aqui na igreja e não vai dar tempo, bispo, nem de entregar a carteirinha para ela de membro, e ela vai ser raptada da terra. Mas a fidelidade dela, a busca dela, a entrega dela está tão intensa que ela vai alcançar a salvação. E por contrário, às vezes vai ter: eu sou 30 anos crente, sou 40 anos de fé, mas já é uma fé morta, já não está mais aguardando a Cristo, já está na igreja por conveniência, já vem aos cultos ao domingo à noite, porque virou hábito, mas não para entregar o seu culto a Deus. Para estes, o arrebatamento não será uma realidade. Sabe por quê? Arrebatamento será para os fiéis, para os salvos. Só vai ver o arrebatamento quem estiver ligado em vigilância com Deus. Por isso que a Bíblia diz: 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão na cama, um será tomado, outro será deixado. Por quê? Porque às vezes está disperso, está com a fé não ligada. O bispo está falando, o obreiro está falando, as mensagens estão chegando e você não está dando crédito. E a hora é de todos os sinais. Eu disse aqui 4 sinais, está mostrando: estejamos ligados e vigilantes, porque Cristo está voltando. Isso só me anuncia que em breve Cristo
as trombetas vão tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Aí você me pergunta, mas Teles, como? Se o meu bisavô, que era fiel a Deus, e eu penso que está salvo, mas nem restos mortais existe mais. A Bíblia diz que o mar terá que dar de volta os seus corpos. A terra onde estiver, eles virão do paraíso onde estão, se apossarão dos seus corpos, que a terra e o mar, onde tiver uma molécula de DNA daquela pessoa, se juntará e formará aquele corpo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Já pensou isso acontecer esta semana? Antes do ataque final de Israel na faixa de Gaza? Já pensou isso acontecer essa noite? Ah, tem gente que está entendendo. Já pensou isso acontecer? A gente está pregando quando vê. Porque a Bíblia diz que é no abrir e fechar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Jesus vai voltar. Ele está voltando. Esta é a esperança da igreja. Não há outro motivo que nos liga e que nos traz a este lugar, senão estarmos juntos, preparados para a caravana que vai subir aos céus. Os mortos ressuscitarão primeiro. Eles receberão no seu corpo. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Como? Quando você olhar, estiver num voo, se o piloto estiver com o nome escrito, o avião ficará desgovernado. Você pode estar sendo atendido no banco, e se a pessoa tiver o nome escrito e em vigilância, quando você olhar, o óculos da pessoa vai estar sob o balcão, o corpo a roupa da pessoa vai estar, mas o corpo dela será tomado. Desespero para quem ouviu esta palavra esta noite. Desespero para quem já ouviu sobre o arrebatamento e conhece. Desespero para aqueles que sabem de tudo isso e não deram crédito, porque correrão para os templos, baterão na porta, ligarão para o bispo, vão perguntar pela sua mãe, vão querer saber aquela irmã que ora, vai atrás da sua esposa no serviço. Desespero para os que sabem do acontecimento, não deram crédito, continuaram as suas vidas errôneas, continuaram as suas vidas pecaminosas diariamente. Estes foram pegos despreparados, ficaram para a grande tribulação. Desespero para aqueles que não sabiam, mas como diz a música do grande compositor, vão perguntar onde está aquele povo barulhento, porque alguém vai contar para ele ou para ela: olha, o que aconteceu nem é comparável. Você não tem como comparar as mortes do Covid com arrebatamento. O que vai sumir de gente, o que vai ser o desespero. Se no Covid as pessoas já ficavam desesperadas ao ver aquelas imagens de várias covas e dizendo: realmente foi tudo isso, sinal, peste está no arrebatamento. Imagina no dia que acontecer. Não vão acreditar. Desespero para esses. Para os ímpios,
porque é para os salvos o arrebatamento. Os ímpios, quando vê, a Globo News vai estar dando notícia, porque não vai ter como ela filmar. Bispo Anderson está subindo, não. Quando ligarem para avisar a redação do jornal, já foi, já aconteceu. Então vai ver a notícia no passado. Muitos vão correr no quarto, como lá no Egito, e vão ver suas crianças no berço. Mas quando chegar com a mamadeira para colocar na boquinha, que é abrir o macacãozinho, não tem mais o corpinho da criança, porque a criança, na inocência, ela também vai ser arrebatada. O arrebatamento vai ser o rapto. E como vai ser esse arrancar? Obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Último milagre que o Espírito Santo realizará na face da terra: arrebatamento. Arrancar o nosso corpo e levar ao encontro do noivo. Nós somos a noiva de Cristo, e o noivo às pressas está voltando para nos buscar. Assim como acontece no casamento, o noivo aguarda a noiva, mas quando a noiva aponta, o noivo vai de encontro, fica até o meio do caminho. A noiva chega também ao meio do caminho, conduzida pelo seu pai, ou por aquela pessoa que cuida dela, e entrega para o noivo. É assim ou não é? Assim será também o encontro do noivo com a noiva. O noivo virá até a metade do caminho, nos ares, e a igreja, já os mortos em Cristo e nós vivos, juntos subiremos, conduzido por quem? Por aquele que cuida de nós, Espírito Santo, e nos ares nos entregará para o nosso noivo, que é Cristo Jesus. E Ele vai nos conduzir às mansões celestiais. Ele vai nos conduzir para os céus. E lá nós vamos encontrar com o primeiro julgamento do juízo final, que é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para salvos, onde Ele vai nos galardoar. Todos salvos, mas uns receberão galardões diferentes dos outros. Enquanto subimos, estamos no tribunal de Cristo. Depois seremos conduzidos à sala que será ministrado às bodas do Cordeiro, cear, para sermos servidos, onde nesta ceia o próprio Cristo vai nos servir o pão e dizer para você: tomai, comei, porque esta carne, isto que você está comendo, simboliza esta carne que lá foi dilacerada na cruz. O próprio Cristo nos servirá nas bodas do Cordeiro. Mas enquanto isto, a igreja do Senhor, os salvos em Cristo, estiver celebrando as bodas do Cordeiro lá em cima, aqui na terra estará a grande tribulação. Porque logo o arrebatamento acontecer, 7 anos de grande tribulação acontecerá. E esses 7 anos de grande tribulação será a revelação do anticristo, que vai vir com cara boazinha, vai enganar muitos. A atuação dos 4 cavalos e cavaleiros. Cavalos não são como nós conhecemos os animais, mas são 4 poderes colocados sobre a terra, que vai trazer morte, que vai trazer fome, que vai trazer tudo aquilo
que João na ilha de Patmos viu. 3 anos e meio finais, ele vai se revelar como o anticristo. Virá o sinal. Aqueles que não se entregar, estes vão sofrer. Mas no final disto, Israel sendo limitada pelos seus inimigos, todas as outras nações contra Israel, algumas a favor, outras contra, mas o cerco a Israel será tão grande que quem estiver protegendo Israel não vai dar conta de proteger humanamente. Cristo vai descer no Monte das Oliveiras e vai livrar Israel. Este evento, sim, todos verão, porque tem data marcada. A partir do arrebatamento, conta-se 7 anos, ele vai voltar para reinar. Livra Israel, conhecido como a Batalha do Armagedon, julgamento das nações, e instala o milênio. Reina por 1000 anos, vou correr. Depois de 1000 anos, vem mais um juízo, que é o trono branco. Esses sim, salvos, ímpios, todos serão trazidos, ressuscitados para este grande julgamento, e assim depois serão lançados para a eternidade, ou no lago de fogo, ou para as novas céus e novas terras, Nova Jerusalém, que será construído. E eu e você, de que lado estaremos? Seremos atormentados pelo fogo eterno, ou estaremos com Cristo eternamente, reinando em novos céus e nova terra? Só aqueles que não vai largar Cristo jamais. Levante a mão, abre a boca e dá brado de glória e diga: eu não desisto mais da minha fé. Esta noite Deus marcou um encontro contigo. Por quê? Para dizer que Ele vai te